Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus seja conosco em mais esse dia em que estamos juntos para um devocional no livro de Isaías, e eu quero chamar a atenção de você que vai estar assistindo essa transmissão para o que está contido no capítulo 32 e nos versos iniciais. Eu, como já comentei nas devocionais anteriores, eu faço a leitura de 3 ou 4 capítulos ah, no decorrer de um ano da Bíblia, para que ah, em todo um ano eu tenha lido a Bíblia por completo. E o intuito aqui é compartilhar em devocionais diárias, matinais, uma mensagem da palavra de Deus para os nossos corações. Eu oro para que Deus aplique, fale primeiramente ao meu coração e em um ato contínuo poder difundir a palavra dele à medida que houver o alcance por meio dessa transmissão. Muitos outros homens e mulheres de Deus têm feito o mesmo, aproveitando dos recursos tecnológicos que se dispõem, que estão ao nosso alcance, para difundir a palavra do Senhor, o nome do Senhor. E com isso, quem ainda não conhece Cristo como o Messias, o prometido de Deus para trazer salvação, consolo e vida eterna para todo aquele que nele crê, que ele tem todo o poder e que o que ele fez na cruz do Calvário pôde trazer salvação, perdão e reconciliação com Deus. Ao mesmo tempo que para aqueles que pela fé já se renderam, entregaram suas vidas, arrependido de seus pecados e pedindo ao Pai o perdão por meio de Cristo, pode desfrutar do reino dele entre nós, neste mundo, em nossas vidas, em que Deus reina em nossos corações. E estando aqui em Isaías, hoje vamos falar um pouquinho do vislumbre do reino vindouro, em que Deus em Cristo prometeu que há de vir, há de voltar novamente para estabelecer o seu reino eterno. Mas desde já podemos ter um vislumbre do que acontece nesse reino na vida de quem já se sujeitou a este reino. E se sujeitou como? Como eu já disse, reconhecendo: Deus, eu sou um pecador que necessita de salvação, e eu sei que essa salvação só pode ser concedida por meio do que Cristo fez na cruz do Calvário, em que ele, na cruz do Calvário, ele pagou toda a dívida que o meu pecado exigia. E qual era essa dívida? Morte. Como o apóstolo Paulo disse em Romanos 3, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, podemos ter hoje um vislumbre deste reino. Mas o que Isaías diz, como falei, no capítulo 32, acerca disso? Primeiro é um chamamento, um despertar da nossa atenção. Eu coloco aqui o verso primeiro.
Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Quem é este rei? Este rei da glória é Jesus Cristo, o Messias prometido. Isaías está dizendo nesse capítulo 32, aliás, que ele começa desde o 29, falando para o povo de Israel que um rei surgirá. Este rei procederá da própria casa de Davi. Jesus Cristo é descendente e ele é da linhagem de Davi, em que ele nasceu, ao nascer da Virgem Maria, sob a tutela de José, porque Jesus ele foi concebido no poder do Espírito Santo. A sua geração, a sua gravidez, ela foi sobrenatural, mas sob a tutela de José, que era da linhagem de Davi, por adoção, por descendência, ele é participante deste reino. E ele já veio, e na sua primeira vinda foi para satisfazer a dívida que era contra nós, dos nossos pecados. Então ele foi o cordeiro imolado na cruz do Calvário para nos dar a vida. E obtivemos vida por fé nele. Mas ele prometeu que haveria de voltar, como ele mesmo disse, registrado pelo apóstolo João: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se assim não fosse, não vou-los teria dito. E quando eu for e vos preparar lugar, eu voltarei outra vez, para que onde vocês estiverem, para que onde eu estiver, vocês estejam novamente. E é aqui que Isaías fala: um rei reinará com retidão e príncipes governarão. Jesus Cristo é este rei. E quem são os príncipes? Todo aquele, toda aquela que reconhece Jesus como rei, que se entregou a ele. Estes são os príncipes e princesas do nosso rei Jesus Cristo, nosso Messias. Em Isaías, 700 anos antes de Cristo vir, ele prenunciou: um rei reinará com retidão e príncipes governarão. Aqui, príncipes e princesas, pessoas que pela fé se entregam a Jesus Cristo, de todos os tempos, de todas as eras. Aqueles que no passado, antes de Cristo vir há 2000 anos atrás, pela fé na palavra como esta de Isaías, ao olhar para frente e crer, um rei reinará, um rei virá, e príncipes reinarão com ele. E nós, no tempo posterior, em olhar para trás, um rei veio, mas ele há de reinar no futuro. Só um instante, gravação. Bem, continuando, e era uma chamada importante, ligação da escola da minha filha caçula Milena, passando mal, mas graças a Deus já está tudo bem, vai estar repousando aqui. E, enfim, continuando acerca deste rei que reinará, dos príncipes que governarão, príncipes e princesas, é interessante pensar acerca das características deste reino vindouro e do reino do Senhor de agora. E com isso eu quero chamar a atenção para o verso seguinte, os dois versos seguintes, verso 2 e verso 3, em que o verso 2 diz: cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade.
como correntes de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Acerca daqueles e daquelas que reinarão como príncipes e princesas na presença do rei, pelo rei, sob a autoridade desse rei, terá particularidades intrínsecas de suas vidas que abençoarão, beneficiarão pessoas sedentas, pessoas em aflições, pessoas em ventos e tempestades, em meio às tormentas de furacões, tornados da vida, tempestades da vida, e que aqueles e aquelas na presença do rei, sob a autoridade do rei, com as suas vidas, no seu dia a dia, servirão de conselheiros, de fontes de segurança, de confiança. E aqui ele compara Isaías em situações adversas da natureza, como ventos, tempestades, terra seca, deserto, em que aqui está falando de pessoas aqui como no destaque azulado, né, que servirão de fontes de segurança como esconderijo e abrigo, como fontes de refrigério, como correntes de água numa terra seca ou sombra no deserto. Então, estamos falando de pessoas nas mãos de Deus sendo usadas para consolar e refrigerar pessoas num estado de sequidão. Aqui é o ministério incumbido por Jesus Cristo para sermos fontes de consolo e de segurança para quem se encontra e quem está com a vida abalada, com a vida em tormenta, perturbada. E isso só é possível por meio do consolo da palavra, por meio de ser instrumento de Deus para ser um ombro amigo quando estiver acometido de conselho ou mesmo situação prática. E até mesmo, vou dar o exemplo que aconteceu agora, aqui, claro, eu como um pai, de ter que interromper esta gravação para no momento da urgência entrar em socorro. Sim, foi com a minha filha, poderia ser com outras pessoas, como já aconteceu, em que precisamos de auxílio prático, urgente, para situações da vida, do cotidiano, bem como em momentos em que a alma se encontra aflita, em que Deus vai usar as nossas vidas para ser um esconderijo no tormento, um esconderijo contra o furacão, um abrigo contra a tempestade, e para oferecer o quê? A palavra do Senhor, que tem o poder purificador das águas para limpar a nossa vida contra o pecado, contra as más condutas e decisões, contra os sentimentos internos de angústia, de aflição, ou mesmo de ódio, de perturbação, de ira. A palavra tem esse poder purificador. E também como sombra
num deserto árido, ressequido, causticante, e que a palavra tem esse poder como sombra, e nós, fazendo uso da palavra do Senhor, vamos ser instrumentos de Deus, pessoas como voltando, príncipes que governarão, oferecendo e falando do poder desta palavra que dá segurança e refrigério a todos aqueles que se encontram aflitos, como estando num deserto, numa terra seca, numa tempestade, ou mesmo num vendaval, em que precisam se agarrar a algo. Aqui, a palavra de Deus. E quem Deus vai usar? Eu, você e toda pessoa que confia no governo deste rei. E ainda que temos a promessa de um reino vindouro, certo, decisivo, ele já reina em nossos corações, e por meio desse reino ele usa os seus agentes para serem instrumentos de segurança, consolo e refrigério a quem se encontra aflito. Pode ser uma situação imediata de alguém que se encontra com fome e que necessita do pão, do alimento, nas esquinas por aí, debaixo dos viadutos e pontes, como talvez a necessidade não sendo física, mas sendo uma necessidade de um conselho que vai evitar alguém de cometer um ato suicida contra a própria vida. Talvez não chega nesse extremo, mas simplesmente alguém que precisa de um conselho para um casamento que está à iminência de uma dissolução, ou simplesmente num conflito com um amigo, um colega de trabalho em que há um desentendimento, que não chegam a um consenso. Enfim, dê o nome que der a qualquer situação aflita da vida. O reino de Deus entre nós consiste em Cristo reinar por meio da sua palavra, usando os seus agentes, que servirão de esconderijo, de abrigo, de correntes de água numa terra seca e sombra num deserto. Aqui está falando de pessoas como eu, pessoas como você, ora sendo usadas por Deus para abençoar outras pessoas, ora nós que necessitamos de amparo, e amparo este que só pode provir da palavra do Senhor e refletida em atitudes, das mais simples às mais complexas, desde correr para socorrer, dadas as urgências, desde pegar um simples telefone, sabendo de alguém aflito, talvez impedido pelas distâncias de outros estados, ou mesmo outros continentes, outras cidades, e de você ser o ouvido amigo para aconselhar, e aconselhar com base na palavra de Deus. Que Deus abençoe as nossas vidas, de modo a ser instrumentos dele de consolo e conforto, mostrando, evidenciando que o reino de Deus está entre nós, ainda que há de acontecer na sua magnitude quando Jesus voltar e implementar o seu reino em cumprimento às promessas bíblicas de que ele há de reinar fisicamente. Mas o reino espiritual está aqui e agora. E é por meio da minha e da sua vida que isso se reflete
diante deste mundo sedento, desértico, terra seca, em tempestade da vida, conflituosos por conta do pecado que ainda opera. E necessitamos de Deus, a nossa salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus, eu oro a Deus para que, como predito por Isaías, que possamos ser instrumentos teus, Pai, homens e mulheres em tuas mãos, usados para serem fontes de consolo e conforto a outras pessoas que ainda necessitam de ouvir de ti, da salvação em ti, ou mesmo aqueles que já foram alcançadas pelo Senhor, que necessitam da contínua palavra em suas vidas para fortalecimento em momentos tempestuosos, ó Deus. Que possamos, Senhor, viver o aqui e agora do teu reino em nossos corações, já antevendo o reino físico que ainda há de sobrevir neste mundo quando o Senhor Jesus voltar. Pai, ajuda-nos, Senhor, a compreender a dimensão do teu reino, mas na certeza de que o Senhor, como Rei, reinará e usará as nossas vidas como príncipes e princesas para governar neste mundo em trevas, neste mundo tenebroso. A luz do seu reino há de irradiar sobre todas as pessoas, mas já pode e é plenamente possível brilhar hoje por meio dos teus filhos, das tuas filhas, príncipes e princesas do teu reino, ó Deus. Fica conosco, Pai. É a minha súplica em oração que faço em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e dê a você um excelente dia no Senhor.